A gente segue aqui o nosso Boa Tarde Bahia desta terça-feira com Ernesto Marques, já está aqui com a gente, ele vai conversar, ele que é presidente da Associação Baiana de Imprensa. Seja muito bem-vindo, Ernesto. Boa tarde. Olá, Maria Lorena, Vitor, colega aqui que eu não vejo há muito tempo. Osaná Serravalli, sim, isso aqui é uma lenda do rádio baiano já. A gente já começa a entrar nessa categoria, né, Osaná? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Ernesto, satisfação também, uma alegria minha estar aqui com você. A gente estava no final de semana comemorando o lançamento da segunda edição da revista da ABI, fazendo todo um resgate da história de grandes nomes do nosso jornalismo baiano. E, como eu já disse, já estamos na segunda edição da revista. Eu queria saber contigo o seguinte: qual foi o objetivo da criação dessa publicação, além desse resgate histórico, claro, e se nós teremos mais edições dessa revista? Vou sair daqui, já tem uma reunião com a equipe da revista, logo após aqui o programa, já está marcado uma reunião por Zoom e tal, mas já estamos tocando, já tem algumas entrevistas gravadas, né, não vou adiantar tudo da terceira edição, mas ela vai estar muito bacana também, como essa segunda já. Acho que a gente melhorou muita coisa, escaparam uns errinhos na primeira edição. Sempre a gente fica, se você for ficar revisando, né, para não ter erro nenhum, você nunca fecha uma revista, um jornal. E eu curti muito, eu gosto dessa história da hora do fechamento. É uma adrenalina que eu acho que nós, jornalistas, somos viciados um pouco nisso, e que o jornalismo online rouba isso da gente, porque o deadline do jornalismo online é a qualquer momento, né? Você pode, pelo menos, atualizar. Mas todo mundo tem uma política de publicações e tal, tem seu ritmo, mas se aconteceu alguma coisa importante, você vai poder botar na hora, não tem que esperar o dia seguinte, no caso dos velhos jornais impressos, ou mesmo do rádio, que não é 100% noticioso, como é o caso aqui da Band News, né? Então, a revista, cara, ela é, na verdade, uma forma da gente viabilizar uma pisada no acelerador, que nos preocupava muito, porque tem uma geração, nós estamos vivendo uma passagem de gerações, vamos dizer assim, né? Estava lembrando aquele dia lá no sábado, como eu te conheci. Vitor eu era assessor do governador Wagner, hoje senador, a gente estava lá na Escola Parque, na Escola Anísio Teixeira. Conferência de Educação. Conferência Estadual de Educação. Aí chega um fedelho para mim, isso foi em 2008, mais ou menos, né? 14, 15 anos. Os 14, 15 anos bate assim quase que chega, se chegasse dizendo eu tio, eu dava um cascudo, mas não, já tinha uma postura ali, ele procurou saber quem era o assessor do governador e me disse, eu quero entrevistar o governador. Eu não achei estranho, Vitor, porque eu comecei a brincar de jornalismo mais ou menos assim, né? Com uns 9, 10 anos de idade, escrevia um jornal em casa com máquina Olivetti, botava 3, dava para fazer até com 4 cópias de papel carbono, enquanto o papel carbono estava bom. Depois ele ia perdendo a tinta. Por mais que eu espancasse a máquina, já não... Eu já fui da era do computador mesmo, com o meu jornal lá em Coité, né? Aí ele me mostrou o jornal dele, já era um jornal em offset, já tinha anúncio e tal. O meu jornal era uma brincadeira de criança inocente. O cara já tinha um negócio aos 14 anos, ele já empreendia no jornalismo. Achei aquilo super interessante, claro, né? Facilitei a vida do cara para ele acessar o governador. Deve ter sido, eu imagino, que tenha sido a sua primeira grande autoridade entrevistada, mas não me surpreenderia se não fosse também. Por causa A gente recebeu aqui Emiliano há pouco tempo, e Emiliano foi o primeiro deputado na minha trajetória de jornalismo político que eu entrevistei. E Wagner foi o primeiro governador que eu, de fato, consegui entrevistar. E você ajudou nessa missão. Pois é. Tem um pouco de culpa nisso aí. Tem, com certeza. Mas isso, a revista diz isso um pouco, sabe? Essa questão das gerações, né? Das gerações, né? Da gente fazer esse encontro de gerações, porque as situações que aquela geração viveu, e tem mais de uma geração, na verdade, porque você tem desde pessoas que estão ainda a caminho dos 70 e tem gente que já passou dos 90, como Anísio Carvalho, que você viu lá. Não sei se você chegou a encontrar Anísio na rua, na reportagem, não. Eu ainda tive essa oportunidade. Não. Mas quando eu trabalhava em televisão, não dava para a gente ter o mesmo contato, né? Para esses caras tem um valor super importante, porque alguns deles, por maior que seja o legado e a importância que eles têm para a história da imprensa baiana, como a gente dá pouca atenção, pelo menos tem dado até aqui, e eu estou falando no geral, a ABI eu acho que pode se
se eximir dessa culpa, porque a gente tem um museu de imprensa há muito tempo, a gente tem o Museu Casa de Rui Barbosa há muito tempo, que a gente realça sempre o lado do jornalista Rui Barbosa, né? Apaixonado pelo jornalismo. O primeiro habeas corpus em defesa de jornalistas foi impetrado por ele, inclusive. Então a gente procura guardar bem a parte que nos cabe da memória da história, mas é muito difícil, você fica preso somente a um passado muito distante e a gente deixa de reconhecer que agora, hoje, a gente está também fazendo história. Na forma como a gente cobre essa eleição, sobretudo, né, nós estamos escrevendo um registro histórico importante que mais adiante pode ser fonte de pesquisa, como são fontes de pesquisa os periódicos antigos do século XIX, que a gente gasta um bom recurso do orçamento da própria ABI para manter conservados e acessíveis para os pesquisadores e, enfim, curiosos, para qualquer pessoa interessada que gosta de pesquisar, que gosta de história, com os temas mais diversos, né? Então, tudo que aqueles caras viveram, década de 60, 70, etc., ditadura, censura, tortura, prisão militar dentro de redação, etc., a gente não ia imaginar nunca que a gente fosse, hoje em dia, já entrando já em plena terceira década do século XXI, a gente imaginar que essas coisas de repente podem voltar, porque tem gente que defende a tortura, tem gente que defende o AI-5, tem gente que defende a ditadura militar, e infelizmente é uma parcela numericamente expressiva da sociedade, e essa expressão se traduziu numa conjunção de fatores muito peculiar, né, no curso da história do Brasil, na eleição do presidente Bolsonaro. Ele disse, você é um jornalista, você não devia falar assim. O presidente Bolsonaro nos autoriza a fazer esse discurso a cada agressão que ele perpetra contra qualquer um de nós, contra a imprensa como instituição, né? E ele tem, parece, uma predileção muito especial pelas nossas colegas. São os alvos preferenciais do presidente Bolsonaro. Nós, jornalistas, eu vi um colega que estava lá também no sábado, dizendo por que ele escolheu ser jornalista, para mudar o mundo. É um pouco de utopia que movimenta a gente, no melhor sentido do Eduardo Galeano, né? A gente tem que acreditar que o nosso trabalho ajuda a sociedade a melhorar, as instituições a melhorarem, a classe política a melhorar. A gente tem que acreditar que esse é o que nos move, né? Como Levi sempre diz. É o interesse público, né? É isso que nos movimenta o tempo inteiro. Então, esse desafio ele se apresenta sempre de maneiras diferentes, mas as situações de maneiras também diferentes, com personagens diferentes, elas de alguma maneira se repetem, né? Um pouco do que eu digo no texto de abertura dessa segunda edição. Portanto, para vocês, jovens jornalistas, é muito interessante ver como Moacir, como Emiliano, né? Como esses caras lidaram com situações talvez mais duras do que as que a gente enfrenta hoje, mas talvez ainda guardem uma diferença que a gente espera muito grande em relação ao que a gente vai começar a viver a partir dessa eleição, quando a gente espera que o jornalismo, que também já pode... Nós, jornalistas, cobramos muito autocrítica dos outros. Mas a gente também precisa lembrar que autocrítica também faz bem para jornalistas, para veículos de comunicação. Não é? Eu acho que é um esforço dialético, dialógico, interessante. A gente tem que ouvir também, tem que ouvir do público, né? Tem que ouvir muito do público, tem que ouvir da academia, tem que ouvir de quem pesquisa, né? Tem que estar sempre aberto para ouvir, porque a gente acha que só a gente pode falar, e aí estão as redes sociais desafiando todos nós. Verdade. Cada dia a gente está conversando com o Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa. Ernesto, você falando aí realmente a paixão pelo jornalismo que a gente tem, eu sempre falo assim, imagine um mundo sem o jornalismo, né? Como é que seria a vida das pessoas de várias classes sociais, vários tipos, vários locais do mundo, né? Como é que essas pessoas conseguiriam viver sem o trabalho da imprensa, sem o trabalho do jornalismo sério, o jornalismo com credibilidade, de prestação de serviço, né? Como você citou. E você que tem uma experiência grande, já atuou em várias áreas, a gente até pensa assim, não sei, eu conversei com alguns colegas, dá vontade de trocar de profissão, dá vontade de seguir para outra coisa, porque é uma situação bem difícil e delicada, de fato. Mas qual o seu sentimento, né? Você que já vivenciou também algumas coisas em relação a isso, quando você encontra jovens jornalistas, por exemplo, né? Porque a gente já viveu fases piores, que é só uma fase que a gente vai conseguir respirar aliviado, por exemplo.
Eu acho que é parte da história. A gente está vivendo mais uma crise. As grandes crises da humanidade, elas são cíclicas, elas se representam, assim como as pandemias, né? Vivemos uma pandemia 100 anos atrás, a gente ainda tem alguns mais velhos ainda sobreviventes da gripe espanhola que estão aí para contar a história, muito registro, porque afinal de contas já havia algum rigor científico, né, no trato, vamos dizer assim, dos cuidados sanitários como política pública, por mais incipientes e limitadas que fossem as condições da época. Então a gente já pôde aprender muito com aquilo ali. A gente está vivendo mais uma crise como tantas outras que vão se apresentar. Talvez agora o motor da história está funcionando uma rotação mais acelerada. Eu acho que isso é que talvez seja o grande complicador. Agora, eu acho mesmo que quando a gente sempre está discutindo fake news, por exemplo, e a deep web, e todas as possibilidades de manipulação que a gente tem, é que eu acho que hoje, mais do que nunca, o jornalismo é desafiado. E esse é um desafio que envolve, acho, tanto profissionais quanto empresas jornalísticas. E eu tenho defendido sempre que tem algumas agendas comuns que a gente precisa, naquela linha de Milton Santos, prestar mais atenção no que nos unifica do que nos afasta, né? Então, tem alguns pontos que são convergentes entre, por exemplo, jornalistas e empresas jornalísticas. E o meu encanto muito com a ABI, eu que já fui sindicalista e militei 9 anos no Sindicato dos Radialistas, Trabalhadores em Rádio, TV e Publicidade daqui da Bahia, e estou já há mais tempo do que isso na direção da ABI, 2 anos na presidência. Eu acho que a beleza dessa entidade, das associações, assim como a Associação Brasileira de Imprensa, mas com um caráter um pouco diferente, no nosso caso aqui, nós alcançamos tanto empresários, quanto profissionais, quanto dirigentes de empresas de comunicação e não somente da mídia impressa, que a ideia de imprensa veio exatamente da origem mesmo dos primórdios, né? Então, acho que são espaços onde a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque esse crescimento da importância das redes sociais tem muitos aspectos extremamente positivos, mas tem também aspectos que são, na minha opinião, deletérios, que são ameaçadores. Para quem defende, por exemplo, a família, né, cada câmera aberta dentro de casa, o celular que você acha bonitinho, o seu filho pequeno, né, ter acesso, usar e ficar brincando, hipnotizado, lhe dando uma trégua enquanto você quer fazer alguma outra coisa, é uma janela para qualquer lugar. Não precisa a gente adjetivar nem exemplificar, basta dizer isso. Qualquer dispositivo é uma janela aberta para qualquer lugar, de qualquer dimensão, né? É isso que é a tela preta. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que a importância que as redes sociais ganharam, inclusive fazendo com que, por exemplo, fosse pouco importante o esforço que o Geraldo Alckmin fez em 2018 para reunir um amplo leque de partidos e ter bastante tempo de propaganda, ele foi derrotado, ele não teve nem importância naquela eleição. Porque a rede social naquela eleição... E ganhou o cara que tinha 7, 8 segundos de tempo de televisão. Não foram somente as redes sociais, foram também os aplicativos de mensagens, etc. Porque, veja, hoje, qual era a notícia que estava na capa de vários grandes jornais? O TSE proibiu, mandou tirar as gravações que o presidente fez na sacada da residência lá do embaixador, lá em Londres, não é isso? Mas adianta o quê? Àquela altura, isso o vídeo já tinha viralizado. Já está em todos os grupos, né? De rebote, né? Você percebe como até uma decisão da justiça ela termina corroborando com o descrédito da própria instituição. É um momento extremamente delicado e nós, jornalistas, precisamos nos imbuir mesmo de uma enorme responsabilidade que nós temos nesse momento, com o público que está ouvindo, que é igual a nós, sente a mesma dor, vive o mesmo drama, está exposto à mesma ameaça. A violência, o desemprego, a falta de oportunidade, a preocupação com os filhos, com os netos. Nós vivemos o mesmo drama, nós somos um povo, não dá para ter dúvida. Você falou que a ABI, só para situar o nosso ouvinte, é a Associação Baiana de Imprensa. Baiana com H, inclusive. Com H, com H. Tem um prédio muito bonito ali no Centro Histórico de Salvador, tem um Museu da Imprensa. A gente já está com um horário bem apertado da entrevista, mas assim, quem está acompanhando a gente, como você bem colocou, reúne jornalistas, empresários da área de imprensa, entidades das mais diversas, como, por exemplo, o Sinjorba também é um parceiro, o Sindicato de Jornalistas. Os sindicatos todos, né, da área são nossos parceiros. A gente tem feito uma aproximação cada vez mais produtiva com o Sindicato das Agências de Propaganda, né?
O Sinterp, que é o dos radialistas. Dos radialistas, o Sinjoba. E eu acho que a gente tem que ampliar. Né? Tem que ampliar. Tem outras instituições da área da comunicação que é importante que um dia a gente consiga, ainda que com um bom pretexto, como foi o Caruru de sábado, mas a gente sentar e bater um papo. Tem coisas boas para a gente afunilar e convergir, com certeza. Quem está ouvindo a gente quer saber mais informações sobre a ABI. Quais são os canais de contato? Visita o nosso site, abi-bahia.org.br. Agora, cada vez mais ganha importância os perfis nas redes sociais. Tudo que a gente tem de conteúdo de melhor está lá no nosso Instagram, no nosso Face também. Principalmente são as redes sociais que a gente tem mais penetração. Aí, fechando para me despedir e agradecer, claro, mas você preencheu aquele formulário, meu amigo Vitor Pinto, muito bem, e conversou com Maria Lorena ainda também. Não, falarei com ela agora. Seja o nosso agente aqui na redação da Band News, convide os colegas também a fazerem parte. ABI, né? Para renovar a ABI, porque, veja, eu estava brincando falando do centenário. Daqui para lá no centenário a gente não vai estar mais diretoria. Se não tiver gente que se vincule, que entenda, que curta aquilo ali, e é uma grande potência do que a gente pode fazer ali, foi só uma brincadeira ali, uma confraternização, mas você viu o que a gente pode fazer ali pela nossa área mesmo, né? Fato. Com certeza. Vou cobrar, um abraço então. para vocês, muito obrigado. Obrigada, obrigado aos ouvintes aí pela atenção. 2h46, vamos rapidinho para o intervalo, já a gente volta. 9 minutos, estamos de volta com Boa Tarde Bahia. Mandar um beijo para o nosso ouvinte Del Feliz, está ligadinho aqui na nossa programação. Tem outro ouvinte aqui também, não se identificou, de final do telefone 8759, dizendo que assiste a gente sempre quando pode e pediu para a gente tirar algumas dúvidas sobre a respeito dos cargos eletivos das eleições desse ano. Vamos fazer isso. Fazer uma parte com o entrevistado só com isso. Com certeza. Não é todo mundo que sabe, não. Diógenes de Irecê, ouvindo a gente também. Terra boa, terra do feijão. Terra do feijão. E teve outro ouvinte aqui, de final do telefone 2124, que disse que não ouviu sobre a questão do precatório, que ficou mudo no momento. A questão dos precatórios é que vai ter a votação amanhã desse projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, mais detalhes ao longo da programação aqui da Band News FM. A gente conversa agora com o vereador Átila do Congo, ele que está no primeiro mandato na Câmara de Salvador, filiado ao Patriota. Seja muito bem-vindo, Átila. Boa tarde para você. Boa tarde também à bancada e a todos os nossos amigos ouvintes aqui da Band News, essa rádio que mostra que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Em um segundo. Do jeito que as coisas estão em um segundo. Vereador, a gente tem um pouco mais de 10 minutos de conversa. Eu queria saber sua posição aqui em Salvador sobre a questão política. O Patriota está vinculado com a Semineto. Eu queria saber se o vereador apoia o ex-prefeito de Salvador, faz parte da base do prefeito Bruno Reis e também em quem o vereador vota no Senado Nacional para a presidência da República. O Partido Patriota, Vitor, eu não sei onde é que está. Se o presidente... não sei, aliás, nem quem é mais o presidente estadual do partido, né? Tinha aí o Alexandre Marques, que é ligado ao senador Jacques Wagner, que fez uma manobra grotesca e me destituiu da presidência do partido, sem comunicar aqui no município de Salvador. Então, eu, modéstia à parte, não sei porque que o TRE, o Tribunal Eleitoral, me manteve no partido, pois eu entrei com a ação, pedindo a justa causa. Então, eu estou desinformadíssimo do Patriota, porque aquilo ali é uma bagunça, uma baderna, não é mais um partido político. Eu nem me considero parlamentar do Patriota. Então, fica difícil saber. E não tem condução partidária. Na verdade, o partido em si, originalmente, está na coligação de Jerônimo. Mas a gente percebe que várias lideranças do Patriota estão com a Semineto. Justamente, porque o partido não tem uma liderança, né? O Alexandre Marques, ele não tem compromisso com as pessoas, não tem palavra, candidato, inclusive. Uma pessoa que vai com o vento, com a maré, então... E o vereador, então, está com... Agora, eu faço parte da base do prefeito Bruno Reis, e através do prefeito Bruno Reis, o candidato a Semineto conta com o meu apoio, sim, ao governo do Estado. Tenho posição, o Bruno está sendo correto comigo, todos os nossos acordos políticos estão sendo cumpridos, e a minha posição é essa: voto com a Semineto para governador da Bahia e voto com Cacá Leão para senador. Tá? Agora, meu voto para presidente é Lula. Eu voto 13 no Brasil, meu voto é Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu acho que é o melhor para o Brasil. Agora, aqui na Bahia eu voto com o candidato a Semineto.
E como é que está a relação da Câmara de Salvador com a Prefeitura e a sua relação com o presidente da Casa, o vereador Geraldo Júnior, que é candidato a vice-governador? Olha, Geraldinho é uma figura muito à parte, Geraldinho é um político muito qualificado, faz uma excelente gestão na Câmara Municipal de Salvador. Modéstia à parte falando, eu sou suspeito que Geraldo eu tenho como amigo, tá? Embora agora a gente esteja em campos opostos, mas nessa questão dessas eleições na política agora, mas é qualificadíssimo o Geraldo Júnior. A gente sabe dos problemas da política, esse embate agora em ano eleitoral, as coisas demoram um pouco para tramitar na casa, dificulta, mas eu acho que após as eleições tudo volta ao normal e as coisas vão se organizar e a gente vai poder estar tocando Salvador, os projetos da cidade, para a cidade, de uma forma mais harmônica, porque eu acho que é esse que é o caminho, né? 2h53, nós estamos conversando aqui com o vereador da cidade de Salvador, Átila do Congo, ele que é do Patriota. Qual a opinião do vereador sobre essa queda de braço do judiciário envolvendo a Câmara? A eleição da presidência da Câmara está sob júdice, esperando a determinação do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem visto aí também uma queda de braço a respeito da formação das comissões. O juiz de piso concede para que seja reformulada as comissões instituídas pelo vereador Geraldo Júnior. O presidente do Tribunal de Justiça reforma essa decisão e tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. Como é que está essa situação? Como é que o vereador tem visto isso? Olha, Vitor, eu costumo ser até polêmico por ser autêntico no que eu falo. Eu não fico rasgando cedo. Eu acho que nada contra esse magistrado que julgou as comissões da Câmara, o Pedro Godinho, acho que o filho, correto? O filho do ex-vereador Pedro Godinho. Mas eu acho que ele não deveria julgar essa ação. Eu acho que o pai dele é um parlamentar, foi parlamentar da União Brasil. Eu sou da base do prefeito Bruno Reis, voto com a Semineto, mas eu acho que ele deveria abrir mão disso, desse processo. Porque neste caso específico. Porque há conflitos de interesse aí, a relação do pai dele com a União Brasil. Tá? Então eu não vou aqui deixar de dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que existe questão interna corporis. Eu acho que os poderes não devem interferir uns nos outros. Tá? A Câmara Municipal de Salvador, inclusive, essa é uma questão interna corporis, com uma presidência também, que foi votada, qual eu faço parte da mesa também, fui eleito nessa chapa, mas independente de estar nessa chapa ou não, e eleito ou não quarto secretário da mesa, eu acho que é uma questão interna corporis. Foi votado a condição para que as eleições fossem antecipadas. Isso foi registrado. Então, eu acho que o judiciário, ele tem que cuidar das coisas do judiciário, a Câmara, o Poder Legislativo, que é um poder independente, é um poder totalmente à parte do Poder Judiciário, tem que cuidar cada um das suas atribuições. E eu vejo com estranheza, e eu vejo de forma preocupada, um magistrado que, de certa forma, tem um parente direto, um pai, na posição que é o ex-vereador Pedro Godinho, que foi parlamentar da União Brasil, e ele interferir, ele ser o juiz dessa ação. Eu vejo isso com muita preocupação e não tenho aqui medo de falar, e vou falar. Estou vereador de Salvador e meu compromisso é com o povo e com as pessoas, independente de estar na base do prefeito Bruno Reis. Sou leal ao prefeito, cumpro com todos os meus acordos e a minha palavra, voto com a Semineto a pedido de Bruno Reis, reitero isso aqui, mas sobre essa questão aí, totalmente errada e descabida a posição desse magistrado aí. Vereador, a gente já está até finalizando, mas ficou até uma dúvida que a sua crítica por causa do Patriotas. Na próxima janela, já tem algum partido em mente, algum partido que já tem conversas para migrar? Olha, a gente tem conversas com alguns partidos políticos que a gente tem ali afinidade, mas eu recorri ao TSE, espero que lá a justiça faça valer, porque eu vi casos aqui no Tribunal da Bahia que totalmente, e a pessoa, o parlamentar, não vou estar aqui citando o nome, conseguiu ser absolvido, conseguiu a vitória, inclusive. E no meu caso, que fui constrangido, destituído da presidência municipal do partido, constrangido em matérias na imprensa, o estatuto, o regulamento do partido não foi respeitado, e o tribunal aqui, inclusive, foi e rejeitou a minha ação e me deu a derrota aqui, eu tive que recorrer. Eu acho muito engraçado e fico abismado com isso, com essas coisas que acontecem aqui no TRE Bahia. Aqui. Vereador, só para encerrar, sobre a questão dos aplicativos. A gente viu aí que está em tramitação na Câmara Federal,
lógico, o vereador da Câmara Municipal, mas tem todo um diálogo com os deputados federais, de uma maneira bem sucinta, a possibilidade de ter ou não um salário mínimo para motorista por aplicativo, como é que tem acompanhado esse processo? Olha, eu acho que é justíssimo isso, a gente está acompanhando sim. Projeto de lei, né? Que projeto de lei, isso. Assim também como na Câmara tem um projeto de lei de isenção de IPI, tá? Isenção de IPI, um projeto construído aqui na Bahia comigo, o deputado federal Cajado, para dar isenção de IPI aos motoristas por aplicativo. Esse projeto foi iniciado em 2018, mas sobre esse projeto específico, Vitor, é justíssimo. Assim também como deveria ser, e algo que a gente prepara aqui em Salvador, preparei isso junto com o prefeito Bruno Reis, ser breve que o tempo é curto, mas é um projeto que dê paridade de cadastro nos usuários e também dê aumento de tarifa conforme os índices inflacionários. Por quê? Porque o combustível sobe, tudo sobe, e a passagem e o valor da tarifa dos aplicativos só reduz. Às vezes que aumenta para o usuário, a Uber, por exemplo, fica com quase 60% das corridas, como houve no Rock in Rio, que pôde ver a denúncia, inclusive, do vereador Marlon em São Paulo. A Uber cobrou taxa de serviço, R$160 uma corrida para o passageiro, pagou R$60 ao motorista e ficou praticamente com quase 65% do valor total daquela corrida, cobrando uma taxa adicional de serviço, coisas que eles também fazem aqui nos eventos aqui em Salvador. E fora isso, é totalmente descabida a cobrança e o modal de cobrança que os aplicativos têm aplicado em cima dos motoristas. Então, projetos como esse de lei, que dá pelo menos uma segurança, um salário, um valor ao motorista por aplicativo, é sempre bem-vindo e é mais do que merecido e necessário. A gente tem vários ouvintes que são motoristas por aplicativo. Hoje a gente recebeu várias denúncias nesse sentido aí que o Átila acabou de falar, de cobrança de corrida, do valor. Realmente fica bem difícil, ainda mais com os preços tão altos que a gente está encontrando, né, para quem está trabalhando aí como motoristas por aplicativo. Muita reclamação. O Armando Tourinho Júnior participa com a gente pelo WhatsApp dizendo o seguinte: eu vi a reportagem sobre a ABI, a entrevista, e se lembrou do jornalista Samuel Celestino, que sempre foi reeleito presidente da ABI. Ele disse que foi colega de direito do Samuel Celestino e está se recuperando aí de um problema de saúde. Então, está aqui o registro do Armando Tourinho Júnior, nosso ouvinte. A gente vai encerrar 3h em ponto. A gente teria uma entrevista maior com o vereador, mas o trânsito não deixou. Salvador, impraticável. Mas vamos acordar Fabrício Milha aí, só um recadinho aí. Vamos organizar a cidade. Mas o vereador volta aqui para a gente falar de outros assuntos, principalmente aí ligados à categoria do motorista por aplicativo. Muito obrigada, vereador Átila do Congo, pela participação aqui no Boa Tarde Bahia. Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes. Estou à disposição. Peço desculpa, não foi culpa minha, como eu disse, Fabrício Milha, vamos organizar a cidade melhor. Mas estou sempre aqui à disposição da Band e de vocês que são profissionais excelentes e de todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos aí, muito obrigado. Boa Tarde Bahia fica por aqui, amanhã estaremos de volta, firmes e fortes. Um beijo para todo mundo, tchau Victor Pinto. Um abraço, tchau Lorena, tchau Zana.